Hoje o Porquê Você Faz o que Você Faz está bem diferente. Aqui a gente tem um convidado online, só para vocês saberem, quem está ouvindo a gente está gravando esse programa no dia 9 de maio de 2024. Não errei, né? Tá certo? Certíssimo. Tá bom. E a gente está vivenciando uma semana dramática no Rio Grande do Sul, mas que está afetando o Brasil inteiro, pessoas abaladas emocionalmente, pessoas também numa onda de solidariedade muito bonita, como normalmente a gente vê nesses desastres, nessas crises. Mas a gente vai falar de voluntariado, desse trabalho, de quando você decide trabalhar com isso e como é ser coordenador humanitário de uma ONG de voluntários, que é o caso do Fabian Chokanoff-Thier, que é o nosso convidado. E, em primeiro lugar, Fabian, eu queria te agradecer demais, porque tá aí no meio de tudo isso, parando para falar com a gente. É uma honra imensa ter você aqui no Porquê Você Faz o que Você Faz. A honra, na verdade, é minha e eu fico muito feliz de participar com vocês, principalmente para falar sobre esse tema. Então, eu agradeço de verdade esse espaço e o convite de me achar aqui em Porto Alegre e a gente poder conversar. A honra, pode acreditar, é toda minha. Muito bom. E obrigado pelo trabalho que você está fazendo aí também, você e toda a equipe, todos os voluntários aí. Mas sabe, Rodrigo, a gente ouve, desculpa eu até falar, a gente ouve muito isso, sabe? O pessoal agradece, mas a gente está fazendo, na verdade, isso aqui não é nenhum exagero. A gente está fazendo o que a gente pode fazer, na verdade, esse que é o ponto, né? Eu acho que nem é o que a gente tem que fazer, eu acho que é o que a gente pode fazer. Então, fantástico. Não precisa agradecer, não, pelo contrário. A gente que agradece a possibilidade de poder fazer isso. Isso é muito lindo no trabalho de quem trabalha com voluntariado, porque, na verdade, o que você sente é um pouco essa sensação, né? De que você fica grato pelo seu próprio trabalho. E isso é um tema que o Rodrigo sempre quis trazer aqui. E eu acho que talvez a gente nunca tenha conseguido falar sobre isso de uma maneira tão genuína como você trouxe, Fabian. Queria que você explicasse pra gente como é que você se envolveu com isso na sua vida. Essa história é antiga, na verdade. Se eu começar a contar toda ela, eu acho que a gente vai extrapolar o teu tempo. Mas eu sempre tive essa vontade desde muito pequeno, na verdade. E eu sempre imaginei... A minha avó, que era alemã, ela dizia uma coisa que ficou guardada comigo e até hoje isso bate na minha cabeça. Ela sempre disse uma coisa assim: a gente veio para esse mundo para servir, não para ser servido. Desde pequenininho, porque eu tinha 11 anos quando minha avó morreu. Então isso foi uma frase que me acompanhou por muito tempo. Às vezes essa frase atrapalha um pouco, preciso confessar para vocês, né? Porque a gente acaba esquecendo da gente, de uma forma geral. E para a gente poder ajudar, a gente tem que estar bem, não tem outro jeito, né? Mas desde pequeno, realmente, isso fez parte de mim. E aí eu passei por um processo em que eu imaginei num determinado momento que para fazer isso eu precisava ser padre. Imaginava que sendo padre eu ia ter uma estrutura por trás e essa estrutura ia me manter trabalhando, fazendo esse tipo de coisa. Não deu certo. Fui para um lugar que eu achei que depois, eu sempre defendi até hoje, que era a melhor profissão do mundo, que era o jornalismo. Me tornei professor de jornalismo. E aí, com 50 anos, depois do meu segundo AVC, eu entendi que eu precisava voltar àquilo que lá quando eu era criança, talvez, aquilo me batia por causa da minha avó. E aí eu tive a alegria, a honra, o prazer, a felicidade de encontrar a Vive Volunteer, né? Eles abriram os braços, me ensinaram e foi assim que eu cheguei até aqui, na verdade. Foi mais ou menos dessa forma. Conta um pouco pra gente sobre a Vive Volunteer. Eu já tive uma conversa com a Mariana, que é a fundadora. Isso. É uma pessoa que eu admiro muito. Mas eu quero que você conte para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores aqui, o que é a Vive Volunteer, como é que ela nasceu? Bom, nós temos algo em comum. Eu também admiro muito a Mariana. E acho que ela inspira muita gente, na verdade, né? A Vive Volunteer faz 10 anos agora, em 2024, e ela surge, na verdade, de uma inquietação da própria Mariana. A Maria, ela é formada em Relações Internacionais, trabalhou em grandes empresas, enfim, fez um movimento de correr pelo mundo, aí, trabalhando em grandes lugares, e entendeu num determinado momento, por conta das viagens que ela fazia, que o mundo precisava de mais, né? E aí ela conta essa história para nós, dizendo que um dia ela chegou em casa, avisou os pais que, bom, não vou mais trabalhar e agora eu vou seguir para o mundo fazendo outras coisas. E aí ela se encontrou com um jornalista também, o André Fran, que muitos anos Multishow, GNT, Globo News também. E aí eles fazem esse movimento de, junto com uma amiga da Mari, que é a Alice Raton, eles decidem olhar e dizer, olha, podemos fazer
e precisamos fazer algo para mudar. E aí eles criam a Be Volunteer com o objetivo de fazer com que as pessoas tivessem a experiência do voluntariado. Então, criando ações, criando missões em vários lugares, com prazo determinado, mas que as pessoas iam para esses lugares justamente para aprender e trabalhar o voluntariado. Basicamente surge dentro dessa ideia. E ali, claro, a partir do momento em que as pessoas começam a fazer esse movimento, tanto a Mari quanto o Fran e a Alice percebem que as coisas podiam ir adiante, né? E aí começam a trabalhar de uma outra forma, não apenas mais com ações e missões, que tinham dia para começar e dia para terminar, mas também, na verdade, trabalhando a ideia do voluntariado de uma forma mais ampla. E o que a gente está fazendo aqui é só um exemplo disso, na verdade, né? Que é entrar numa situação de calamidade e atuar de maneira que possa fazer pelo menos uma parte para que isso se torne menos dolorido, né? Porque vai ser dolorido, essas situações todas, um terremoto, um desastre ambiental, enfim, seja o que for, a guerra, a VV tem posição na divisa da Ucrânia com a Polônia desde o 3º mês, quando começou a guerra. Então, não tem como dizer que a gente vai tirar a dor das pessoas. Talvez o que a gente pode é minimizar um pouco isso, talvez deixar um pouco mais... Não sei nem se eu deveria falar isso, mais leve, né? Mas é a ideia de poder mostrar para as pessoas que tem gente que não esqueceu delas. Eu acho que pode ser por aí, talvez, um pouco da explicação. E o quanto isso é fundamental em situações como essas, né? De desamparo, de desalento, você tá perto, você poder acolher, você de alguma maneira poder dar uma amortecida em tanta dor, né? Agora, é muito interessante isso que você falou, não sei que pontos que o Rô quer trazer, mas só para levantar esse ponto de trazer para as pessoas o que é a experiência do voluntariado e, mais do que isso também, ensinar as pessoas como agir no voluntariado, né? Porque, às vezes, algumas pessoas podem ir para o lugar, né, que está vivendo uma situação de calamidade, como o Rio Grande do Sul, e atrapalhar querendo ajudar. Tem uma ciência por trás do voluntariado, né? Conta um pouquinho para a gente disso. Tem, na verdade, exatamente, Mariana. E aí eu vou começar com uma frase da Mari, que é um mantra dentro da VV. E ela sempre diz isso e a gente usa também porque acredita. Qualquer ajuda não é ajuda. Essa é a primeira coisa que ela fala para todo mundo. Qualquer ajuda, não é assim que funciona. E a gente precisa saber a hora de entrar. E aí eu vou te dar um exemplo meu, tá? Que poderiam ser dezenas de exemplos da VV, mas eu dou um exemplo meu que eu tenho mais facilidade de falar, a gente tem facilidade de falar quando a gente erra, né? Quando houve aquela que teria sido a grande enchente da história do Rio Grande do Sul em setembro de 2023, quando aconteceu, eu lembro que eu liguei na mesma noite para a Mariana e disse assim: Maria, a gente precisa subir para Mussum. E ela disse assim: como subir para Mussum? Eu disse: a gente precisa ir. E ela olhou para mim e disse assim: para fazer o quê? Eu disse: a gente tem que ir. Ela disse: não. Agora é a hora dos bombeiros estarem lá. Agora é a hora do resgate estar lá. A gente vai depois que nós entendermos que a gente pode ir. Porque neste momento precisa de pessoas especializadas. Se elas não estiverem lá, ou se nós estivermos ocupando o lugar delas, vai dar errado. E essa é a ideia que completa talvez a frase que a Mari sempre usa, que é: qualquer ajuda não é ajuda. Porque todas as pessoas fazem isso, eu não tenho dúvida, né, Mariana e Rodrigo, com a melhor boa vontade do mundo, de coração aberto, querendo realmente ajudar. Só que tem determinados momentos que a gente precisa dar um passo atrás e entender que talvez aquele ali não seja o nosso lugar. Isso é um ponto muitíssimo importante. Nós temos hoje, por exemplo, uma posição de trabalho junto dos resgates, mas a gente tem pessoas que fazem isso e que foram autorizadas para fazer isso. Isso é muito importante, né? Aí nós temos uma outra posição que é na recepção das pessoas que são resgatadas. Ali nós temos mais propriedade para fazer também, porque nós temos grupos de médicos que fazem parte da VV, que querem trabalhar como voluntários, e médicos em todos os sentidos, né? Tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, a gente tem essa possibilidade de oferecer, mas tem coisas que não são para nós. E não são para nós da VV e não são para nós, na verdade, de nenhuma entidade que trabalha com ajuda humanitária. Porque precisam, sim, de pessoas especializadas para fazer esse processo. Então, tentando responder a tua pergunta, depois de fazer essa volta toda, a gente precisa saber a hora de entrar. E a gente precisa ter consciência que, às vezes, segurar um pouquinho que seja,
vai resolver, ajudar muito mais do que se a gente atravessar na entrada. Vale para a vida, né? Tem muitas vezes que alguém nos É conta verdade. um problema e a gente já se antecipa em oferecer uma solução sem saber se realmente o que a pessoa espera e precisa é uma solução, é só ser ouvido, só ser abraçado, né? Ter perguntas. Adorei a reflexão. E me conta uma coisa, eu assisti uma matéria sua contando como é que é a logística aí, né? E você mencionou um pouco agora, né? Tem pessoas dedicadas ao contato com resgate, outras na recepção, tem questões de horários, né? Que as pessoas saem. E o que ficou na minha cabeça foi assim, nossa, muita gente pensa em voluntariado e pensa que é só estar, né? E não é, requer uma série de competências. E quando eu ouvi essa matéria, uma que veio na minha cabeça muito forte foi a questão de liderança, né? De ter esse papel de liderança, de manter a calma, de acolher, mas ao mesmo tempo assegurar que as coisas estejam indo para um caminho que seja funcional, né? E que o impacto desejado ele aconteça. Conta um pouco pra gente como é que é isso para você e como é que você vê esse papel, seja o seu diretamente, seja de outros voluntários que estão por aí. Eu vou fazer muitas referências à Mariana porque ela é quem nos ensina isso, na verdade, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que, vou dar um caso de um abrigo que é aqui, por exemplo, é o caso daqui, né? É um abrigo para pessoas que perderam tudo, ou pessoas refugiadas, ou, enfim, um abrigo que vai receber pessoas que tiveram que sair do seu local, ele não pode simplesmente abrir as portas e deixar entrar. Essa é a primeira coisa. E não é só porque pode ficar desorganizado, é porque as pessoas também não querem isso. As pessoas não querem isso. Elas não querem, elas saíram de suas casas e aí simplesmente abrem e dizem, não, isso aqui é um lugar bom, aqui tem água, aqui tem comida, aqui tem o que vocês quiserem. Não, não é isso que as pessoas querem, porque as pessoas foram arrancadas do seu lugar. Elas querem minimamente se sentir pertencentes a alguma coisa, né? Então, estar num lugar desses ou abrir um lugar desses é estruturar ele antes, né? Desde situações básicas, que podem não parecer básicas, como, por exemplo, ter corredores de evacuação, porque nós temos que pensar que talvez num ginásio possa pegar fogo. Sim. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, puxa, mas pensar nisso, sim, mas as pessoas estão aqui porque aconteceu alguma coisa que não estava prevista que acontecesse. Pensar na estrutura de banheiros masculino e feminino separado, básico, mas muitas vezes não acontece. Pensar que dentro de uma estrutura dessas, que tem 200 pessoas, 800 pessoas, 5 mil pessoas, que a gente tem um abrigo aqui em Porto Alegre com 5 mil pessoas, né? É muito importante pensar que tem que ter gente dentro dos banheiros. Tem que ter dentro do banheiro masculino um homem para entender o que está acontecendo lá dentro, no feminino uma mulher, porque isso também evita uma série de abusos que podem acontecer, isso é um fato, né? Ter gente cuidando na fila que vai entrar no banheiro, ter gente que fica próximo da fila da alimentação, monitores, voluntários, que ficam andando no meio do salão, onde estão os colchões, onde, digamos assim, as pessoas acabam ficando maior parte do tempo, e pensar que, por exemplo, tem que ter horário para o café da manhã, para o lanche, para o almoço, para a janta, porque as pessoas querem algum tipo de rotina, porque, repito, elas foram arrancadas do seu lugar, que elas tinham a sua rotina. Fosse ela qual fosse, e pode ser que a rotina de segunda fosse diferente da terça, mas ela sabia que segunda era de um jeito, terça era de outro. Então, a gente poder criar essas rotinas, poucas que sejam, mas importantes, isso faz a pessoa se sentir um pouco mais acolhida. Tem que pensar em atendimento médico. Aí eu até dou um exemplo, eu fui questionado por uma médica voluntária, numa situação específica, ela disse assim, mas Fabiano, por que médicos 24 horas por dia? Se as pessoas não têm isso no dia a dia? É porque isso aqui não é o dia a dia. Essa talvez seja a grande questão, né? Vejam, as pessoas chegaram aqui, foram tiradas de dentro d'água. Essa é a primeira coisa. Alguns foram tirados de dentro da água depois de muito tempo. Outros foram tirados das suas casas em cima de um telhado depois de 2 dias passando frio, com hipotermia. A gente precisa pensar que elas estão vindo para cá e isso, de alguma forma, o corpo vai reagir. Nós temos que ter atendimento médico para essas pessoas. Né? Então, aqui nós temos médico, nós temos psicólogo, nós temos psiquiatra, nós temos enfermeiro, nós temos farmacêutico,
Nós temos uma estrutura, tem fisioterapeuta, nós temos uma estrutura montada 24 horas por dia. Então, quando a gente abre um abrigo, nós precisamos pensar nisso. Porque aquilo que eu digo para os voluntários e a Mariana diz para nós, vamos lá, a Mariana diz para nós e eu digo para os voluntários, essas pessoas que perderam tudo não fomos nós. Então, nós precisamos cuidar delas. Nós precisamos estar à disposição delas. Nós precisamos mostrar para elas que as coisas estão acontecendo. Por outro lado, também, a gente precisa criar uma rotina em que elas sejam responsáveis por algumas coisas. Isso também é importante. A limpeza, a organização. É importante fazer esse movimento, de fazer também elas terem algo para fazer. Porque algumas pessoas que estão aqui trabalham. Então, elas podem sair de manhã, voltar para cá de noite. Mas a maioria não pode sequer trabalhar porque o lugar onde elas trabalham ficou embaixo d'água. Então elas acabam ficando mais tempo aqui dentro, mais tempo deitadas, e aí nós vamos ter o quê? Depressão, uma série de coisas que podem surgir já pelo fato de que elas perderam tudo. Então a gente também precisa evitar que elas fiquem muito tempo deitadas, enfim. São rotinas, na verdade, que os voluntários precisam aprender a fazer. Isso é muito importante, né? Uau, obrigado por compartilhar. Eu fui te ouvindo e fui pensando, nossa, não tinha pensado nisso, nossa, não tinha pensado nisso, nossa, não tinha pensado nisso. O que só reforça o ponto inicial de que qualquer ajuda não é ajuda, né? E só a boa intenção não é suficiente, né? Precisa ir além, precisa ter a competência, as capacidades para que o impacto desejado com essa ajuda ele ocorra de verdade, né? E não seja só na intenção. E a importância de tudo isso, né, que você está trazendo, Fábio, que é de olhar também para as pessoas que estão aí com as rotinas completamente alteradas, né, e muito vulneráveis nesse momento, irem resgatando aos pouquinhos uma certa autonomia para elas se sentirem de novo capazes de, quando elas forem voltar para a vida, que a gente espera que volte ao normal, é difícil falar essa palavra, né, o mais rápido possível, que elas tenham as capacidades preservadas, né, pensar em como tudo isso está acontecendo. Mas uma coisa que ficou na minha cabeça foi também o cuidado de quem está cuidando. Como é que vocês dão conta disso? Como é que vocês cuidam de quem cuida? Como é que é o seu descanso, por exemplo? Como é que você faz para ter autocuidado nesse momento? Uma coisa que eu aprendi com a Mariana, de novo, desculpa ser repetitivo, mas é verdade, e eu disse muito para os voluntários aqui, assim, nós precisamos ter noites boas de sono e bons dias de alimentação. Nós precisamos ter isso, né? E aqui, por exemplo, a rotina dos médicos aqui não é uma rotina de hospital em que eles fazem 12 horas. Aqui eles fazem 6. Eles não fazem 12. Ah, mas podia ser 12 porque eles estão acostumados. Podia ser 12 porque eles estão acostumados. Mas a gente acha que 6 horas é suficiente. Vamos colocar mais gente para trabalhar. Assim como os voluntários, 6 horas. O Eduardo, que é o diretor aqui da associação que abriu as portas para isso tudo acontecer, na primeira noite ele não dormiu. E no dia seguinte ele estava muito cansado. E eu tinha dito para ele, dorme. E ele não dormiu. No dia seguinte ele estava muito cansado. E ele não conseguia conectar as coisas, né? Mas isso, com o Eduardo, que aconteceu, isso acontece com todo mundo. Só que no outro dia que ele dormiu, ele voltou com outro semblante, na verdade, né? Ele voltou com outra... Isso é assim com a gente. Eu, na noite anterior, eu tinha dormido 2 horas. Ontem foi um dia difícil em que as palavras faltavam, em que o cansaço tinha tomado conta. Essa noite eu dormi 6 horas. Eu estou completamente diferente. Eu consegui almoçar, coisa que eu não tinha conseguido almoçar ontem. Então a gente precisa manter a nossa rotina, porque a gente precisa responder essas pessoas que estão aqui, né? Então se a gente estiver mal, se a gente não estiver bem, se a gente estiver cansado, nós não vamos conseguir. Agora, tem outro lado dessa história também, né, Mariana, do cuidar de quem cuida. E eu conversava hoje de tarde mesmo com uma voluntária da VV, que não é daqui, ela mora em Roraima, e ela é especialista em traumas em momentos de crise, em desastres, enfim. E aí ela disse, Fábio, agora vamos começar a trabalhar, porque a gente precisa pensar como é que a gente vai trabalhar com os voluntários. Porque é isso também. Né? Eu não abri mão da minha terapia. Eu não posso abrir mão dela. Né? Ah, mas eu estou aqui trabalhando um monte e aí não interessa, eu tenho que fazer, né? E assim a gente precisa pensar esse cuidado, esse atendimento, esse carinho, essa atenção, esse acolhimento com os voluntários também, né? Porque tem 2 pontos aí na história. Eu acho que tem mais 2, mas o que me vem à cabeça são 2. Se eu
entrar demais na questão, na situação, no problema, eu posso travar, eu posso paralisar. Só que se eu entrar de menos, eu posso ser frio. E essa frieza vai refletir nas pessoas, né? Então a gente também tem que tentar encontrar um equilíbrio, e não é fácil. Ele é muito difícil de encontrar, na verdade. Ele é difícil mesmo, assim. Mas a gente precisa, não tem jeito, né? Nossa, tudo isso que você está falando, assim, me toca de um jeito tão profundo, porque também, assim como o Rô já disse agora há pouco, né, isso é uma lição para a vida, que para mim se resume numa frase até de uma amiga psicóloga que eu gosto muito, que é a Karina Fukumitsu, né, que é especialista em perdas, lutos por suicídio, inclusive, ela diz assim: quando tudo está perdido, não se esqueça do comer, do dormir e do respirar. E muitas vezes, no dia a dia, quando nada está perdido, a gente está esquecendo do comer, do dormir e do respirar. E se a gente, todo mundo, né, como humanidade, aí, pensasse que a gente tem que cuidar desse básico, né, do comer, dormir e do respirar, a gente estaria muito melhor, e inclusive melhor preparados para ajudar em situações de calamidade como a gente está enfrentando nesse momento. É, óbvio, e como a gente esquece rápido isso porque a gente se envolve, né, o que você falou, né, mergulha demais e acha que vai dar conta porque a gente fica super envolvido emocionalmente. Eu já vivi isso como jornalista também, né, temos isso em comum, né, de você virar noites numa determinada cobertura e achar que você não pode descansar porque senão você vai perder alguma coisa. E mais do que isso, a própria adrenalina te coloca numa posição em que muitas vezes o descanso é difícil, o sono não vem, porque você está com milhares de pensamentos a respeito daquilo também, né? E milhares de emoções. Então, lembrar que a gente precisa desse descanso para se recompor, para se autorregular, é muito fundamental. Essas emoções, elas acontecem aqui a todo momento, né? No momento que a gente sentar com uma pessoa para conversar, que a gente olhar... a gente não tem como não sentir, né? Então é bastante complicado isso de lidar e encontrar o meio, na verdade não é o meio termo, é o equilíbrio, né? E tem uma coisa que ela é muito pessoal e tem gente que concorda e tem gente que não concorda, mas eu acho que a gente vai cada um pelo seu lado também. Eu não me dou o direito de chorar na frente das pessoas que estão aqui. Eu, quando preciso chorar, eu vou para dentro do meu carro, porque eu acho que essas pessoas perderam tanto que se eu chorar, eu acho que eu estou desrespeitando elas. Mas esse é o meu entendimento. Ele não necessariamente... Tem gente que vê de uma outra forma, né? Mas esses são os equilíbrios que a gente precisa encontrar também, né? É muito pessoal, né, isso. Mas para mim tem uma frase, Fábio, que eu ouvi de uma enfermeira que tinha atuado na tragédia de Mariana, em Minas Gerais. E eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher em Brumadinho, né, quando eu estive lá também trabalhando. E ela me disse assim... tudo que eu aprendi na prática da enfermagem não foi suficiente para me ensinar, talvez, a principal lição da minha vida, que eu aprendi em Mariana. Ela falou: o verdadeiro doente é aquele que não é capaz de sentir a dor do outro. E essa frase ficou muito para mim. Então, assim, eu acho que como a gente vai lidar com a dor do outro é uma escolha individual, né? Isso. Eu entendo a sua posição de chorar no carro, inclusive para talvez não expor a outra pessoa a mais sofrimento, né? Isso, nesse totalmente, sentido, assim, consigo super entender e tem muitas especialistas em trauma que dizem que isso é muito importante porque quando você faz com que a pessoa fale novamente o que aconteceu ou se submeta àquilo e fique chorando em cima, a pessoa pode ter mais chance de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, uma regra de ouro, por exemplo, que muitas vezes as pessoas não cumprem, e os jornalistas, inclusive, não cumprem, é não perguntar para a pessoa: me conta o que aconteceu. Né? E isso é muito desafiador para a gente que sabe que precisa de uma educação para que as pessoas façam isso de uma maneira diferente. E quando a gente vê as pessoas fazendo esse tipo de coisa, e óbvio que tem uma curiosidade natural nossa também, mas é preciso saber que isso não deve ser feito, porque a exposição contínua, a fala da própria pessoa sobre o que aconteceu com ela pode ser traumatizante. E eu acho que a gente tem que dar a opção dela escolher se ela quer falar sobre isso ou não, né? E é assim como tu chega para uma pessoa que perdeu tudo e tu vai recebê-la pela primeira vez e tu abraça e diz assim: oi, como é que tá? Tudo bem? Tá. Ok, é meio que uma coisa normal da gente. Mas aí as pessoas costumam muito dizer assim, olhar no rosto: não, mas fica tranquila que vai ficar tudo bem. Difícil isso, né? É difícil isso, né?
Claro que a gente quer que fique bem, claro que a pessoa quer que fique bem, mas talvez o primeiro encontro seja um encontro de acolhimento da dor, de acolhimento da tristeza, da melancolia, porque é porque é o que está acontecendo. Né? A gente querer atropelar isso e fazer com que a pessoa pare com isso não faz o menor sentido, né? Mas a verdade é que nós estamos, como sociedade, muito desacostumados a conter os desconfortos, né? E conseguir acolher o desconforto. Sim. Não, a gente não sabe se vai ficar tudo bem e muito menos quando vai ficar tudo bem. Isso aí. Né? Não precisamos pular etapas. Exatamente. E não devemos pular etapa, porque isso também pode ser traumatizante, né? Não devemos. Isso, verdade. Acho que a intenção é de acolher e de falar vai ficar tudo bem, de acalmar, mas acho que muitas vezes a gente acaba invalidando o sentimento da pessoa, né? E muitas vezes, imagino que aconteça aí também aquela competição, você acha que foi ruim para você, mas sua casa ainda está inteira, você precisa ver o fulano, que o fulano a casa caiu, como se isso fosse acalmar e colocar um cenário melhor, né? Que não é. Exatamente. E você contou, quando você contou do sono e desse cuidado, eu achei muito legal, porque a gente fala em diversas formas, em diversas histórias aqui, a gente fala muito de pressão, de prioridade e produtividade. E eu adorei o seu exemplo, porque é quase contraintuitivo, né? No desejo de ser produtivo, fala, eu vou ficar acordado a noite inteira para poder ajudar as pessoas, e essa é a minha prioridade é ajudar, e aí no dia seguinte caiu e aquelas pessoas que precisam de ajuda e que são a prioridade acabam não recebendo aquilo que poderiam, né? Isso. E eu fiquei curioso, né? Porque naturalmente você tem uma carreira longa, né? Como professor, como jornalista. De que forma que essas experiências com o voluntariado impactaram e transformaram a sua vida fora desses momentos de voluntariado? Ou seja, no seu trabalho, no seu convívio social, de que forma você incorporou esses aprendizados? Primeiro se incorporou, né? Porque às vezes no momento de crise a gente está mais atento e quando entra na rotina, às vezes a gente baixa a guarda e volta para o automático. Como é que é isso para você? Então, a principal mudança que eu tive, e eu acho que ela é a que eu consigo ver com mais tranquilidade, porque eu ouço isso, ela é falada para mim, foi na relação com os meus filhos. Os meus filhos, eles dizem para mim, papai, como tá diferente, como a nossa relação tá diferente. Ali, eu acho que eu poderia citar várias outras situações que eu acho que mudaram, né? Mas eles me dizem isso. E agora, pouco tempo atrás, olha, faz uns 4 ou 5 meses, aconteceu uma situação de estresse. Eu tenho 3 filhos, de 6, um de 13 e um de 15. E aconteceu uma situação de estresse em casa e eu sentei com eles para conversar e a história passou. E aí no dia seguinte o meu de 13 anos chegou e disse assim, papai, tu viu o que aconteceu ontem? Eu disse, o quê? Não, tu viu a situação que aconteceu? Eu disse, não sei. Tu viu como tu reagiu? Eu parei para pensar e disse assim, não, porque eu não tinha me ligado disso. Eu disse, não. Aí ele disse assim, tu sentou com a gente, conversou e tu nem levantou a voz. E aí aquilo ali me, desceu. E isso para mim é a melhor, talvez tenha sido a principal reflexo dessa mudança. Eu acho que eu me tornei um pouco mais pai dos meus filhos. Porque antes eu estava numa correria insana, né? E vocês sabem o que é isso, né? A gente acha que, a Mariana falava, né? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem que trabalhar. A ideia não, jornalista não dorme e isso tá certo. Não, isso não tá certo, na verdade, né? Isso não tá certo. Só que a gente vive disso. A competição do mundo, eu não gosto dessa expressão, mas do mundo moderno, a necessidade de tu ser melhor do que o outro, são as redes sociais te impondo uma série de situações. E aí a VV veio, colocou uma estrutura de vida diferente para mim, e me mostrou que eu precisava mudar a forma de ver as coisas. E para mim, a principal mudança foi na relação com os meus filhos. Porque eles me disseram isso. Eles me falaram. Né? E ela não foi pensada. A única coisa que eu pensei foi, como eu estou trocando, quer dizer, deixando a minha carreira de lado, acho que dá para dizer assim, eu disse, bom, tem coisas que eu vou fazer. Eu não vou abrir mão de levar meu filho no futebol, eu não vou abrir mão de levar... Essas rotinas eu criei. Isso foi pensado. Mas a mudança, de uma forma geral, não. E foram eles que me disseram.
E aquilo ali me chamou muita atenção, sabe? Claro, eu abracei ele, dei um beijo, chorei, obviamente. Mas aquilo ali foi importante de ouvir. E eu acho que a VV me trouxe isso. E só que tem um ponto que eu acho que todos nós perdemos de vista, que o meu terapeuta costuma dizer, ele diz assim, Fabiano, a gente sempre teve isso dentro da gente. Só que hoje talvez tu esteja pronto para aceitar e deixar acontecer, né? E eu acho que todos nós temos isso, na verdade, né? Todos nós. A gente olha assim, não, mas eu fiz uma grande mudança. Não, na verdade, tu tinha isso dentro de ti, só que tu não aceitava, tu não concordava, tu não te permitia, né? E eu acho que a VV trouxe isso, porque a VV trata do ser humano, né? Por mais que todas as profissões tratam do ser humano, mas a VV, ela tem esse objetivo de... ela, no dia a dia, ela faz a gente refletir sobre a melhor forma, o melhor jeito, as melhores práticas no trato com o ser humano. E eu acho que eu ouvi da pessoa que me contratou na PUC para dar aula, ela ontem, dia 8 de maio, ela mandou uma mensagem para mim pelo Instagram, porque ela viu a mesma entrevista que tu citasse, Ricardo. Rodrigo, desculpa. E ela disse assim, Fábio, eu te vejo agora no lugar certo. E é isso aí. Eu acho que eu estou no lugar certo. A Volunteer, para mim, é o lugar certo. Uau, eu estou emocionado aqui. 2. Acho que tem muito a ver com temas que são muito próximos do nosso coração, de paternidade, de maternidade, de humanidade, eu diria, né? Que eu acho que é doido que a gente tenha que, como seres humanos, falar sobre humanidade, porque isso é o que você disse. Mora dentro da gente, mas o que a gente tem feito como sociedade constantemente é esquecer da nossa humanidade comum e esquecer de tratar pessoas como pessoas, né? Então é uma volta para o básico, sim, né? Um pouco do que o seu terapeuta falou. Isso aí, exatamente isso. Eu gostei da observação também de estar pronto, né? Porque tá aí, a gente sabe, né? A maioria das coisas, na verdade, até as primeiras, você falou, né? De se cuidar, de dormir, de comer, a gente sabe. Mas por alguma razão a gente vai no automático e vai, não é isso. Eu tenho um amigo muito querido que ele foi desligado recentemente. E ele é um super executivo, um cara aceleradaço que estava planejando daqueles assim, não, vou fazer isso, com 45 anos eu me aposento e está resolvido. E de repente ele foi desligado e primeiro aquela loucura, né? Aquela tristeza, aquela tentativa de ideia, cabeça ocupada, vou fazer mais e vou dar a volta por cima e vou voltar porque eu sou o cara. O tempo foi passando, isso foi, né, aquela mistura de tristeza e de outras tantas coisas. E ele também mudou o relacionamento com a família. E está tão bem como nunca esteve antes o relacionamento com a esposa, com os filhos e tudo mais. E ele disse, eu me sinto na reabilitação. Eu me sinto que eu estou na reabilitação, estou no melhor momento, mas ele voltou a trabalhar semana passada. E ele falou, agora é que vem a hora da verdade, porque na reabilitação é fácil. Ele falou, a segunda etapa é quando você volta. E como é que mantém isso verdadeiro com o tempo e não volta para aquele automático de produzir, de ter e tudo mais, né? Que bacana. Agora, a gente não tem muito ainda perspectiva de quando esse trabalho de vocês vai acabar, né? Pelo menos do lado de cá. Não. Vocês também não têm, né? Não temos. Não temos nada de perspectiva. Como que é isso? Como que vocês tratam disso na VV? Porque uma coisa é você fazer um projeto, você está dentro de uma organização, você faz um projeto, você tem um prazo, você entrega, a tua meta você cumpre, ou você não cumpre, mas você tem um prazo, terminou. Nesse caso, não tem prazo, né? Não. É um prazo indeterminado. Como que vocês lidam com isso? Eu acho que pode ser visto de várias formas, né? Talvez olhando de uma forma mais atual, talvez com a gurizada mais jovem, é como se a gente... Eu acho que eu vou me arrepender de falar essa palavra, mas enfim, eu acho que é meio que olhar assim, a gente tá aqui... Não vou usar isso. Eu acho que são projetos, sabe? É como se essa gurizada tivesse um projeto para desenvolver. Ela não tem necessariamente um prazo. Ela tem um projeto. No momento que ela desenvolveu aquele projeto, ela vai adiante. Eu acho que aqui a gente tem isso. Nós temos essa missão aqui. Essa nossa função aqui, a nossa missão, seja a palavra que for.
E a gente sabe que nós estaremos aqui até o dia que esse abrigo fechar. Uhum. Claro que a gente vai sempre buscando resposta, né? Quanto tempo? Olha lá, o rio baixou, o rio não baixou. Também tem uma confusão que a gente precisa resolver, né? Baixar o rio não significa dizer que nós vamos voltar ao normal. Pelo contrário, na verdade, né? Aí que problema maior, quer dizer, o problema maior não, aí vem um outro problema maior. Quer dizer, teve um problema maior agora, depois vem um outro problema maior, né? Então, eu acho que a gente sabe que nós temos que cumprir uma missão aqui. A gente sabe que nós precisamos passar com essas pessoas pelo, talvez, o processo mais difícil da vida delas. Bom, e se durar uma semana, 2 semanas ou 3 semanas, está tudo bem. Agora tem um ponto bem importante. O voluntário tem todo o direito de chegar num determinado momento e dizer, não consigo mais. Uhum. E está tudo bem. E está tudo bem. Está tudo bem. Não tem problema nenhum, faz parte. E é melhor ele dizer isso do que depois ele partir para uma situação que seja... que não tenha volta. Que de repente afaste ele desse caminho, que afaste ele desse processo, né? Em que ele pare e diga, não é para mim, né? E talvez ele possa chegar a essa conclusão do não é para mim, porque ele passou do limite. Uhum. Porque todos nós temos um limite, né? Só que aí tem um ponto que eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm numa situação como essa. Vocês devem ter ouvido muita gente, a gente deve pensar, todos nós acho que pensamos em algum momento, eu estou fazendo muito pouco. Olha, o fulano está fazendo, a fulana está fazendo tanto e eu estou fazendo muito pouco. Na verdade, não existe isso, né? Porque eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo talvez o melhor que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, né? Então, eu não posso ficar me comparando. E eu acho que a VV também traz isso para nós. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer, né? A gente precisa oferecer o melhor que a gente tem. Bom, cada um de nós tem o seu melhor, o tamanho do seu melhor, né? E é isso que a gente vai fazer. Então, claro, a gente tem perspectiva de entender, por exemplo, nos disseram que talvez dure entre 20 e 25 dias o abrigo, porque também tem um processo que mesmo com que a pessoa não retorne para casa, começam os projetos oficiais com aluguel social, enfim, situações desse tipo. Então, isso é um processo que neste tempo acaba acontecendo em grande número. Então, a gente tem uma ideia que pode durar entre 20 e 25 dias. Se durar mais, a gente está pronto para durar mais. Nós já tivemos voluntários aqui que já pediram para parar. E está tudo bem, está tudo certo. Não tem problema nenhum, né? O importante é que ele entenda que tem o seu limite e a gente tem que entender esse limite, né? Tem uma pergunta para te fazer a respeito disso, porque, sem dúvida, cada um tem um limite e isso é algo muito, muito, muito pessoal e envolve uma palavrinha mágica chamada autoconhecimento. Como é que eu reconheço o meu próprio limite, né? Isso, mas tem alguns sinais básicos? Porque eu acho que serve também para um monte de gente que está em situação beirando burnout. Aí, como é que eu identifico que eu estou no meu limite? O que a VV fala sobre isso? A VV isso é uma coisa bem interessante. A VV ela faz formações para os voluntários. Então, a VV não coloca nenhum voluntário em campo se ele não passar por um processo de formação. Isso é bem importante. Aí vocês vão perguntar, tá, mas então todos os voluntários que estão aqui passaram por formação? Não. Por quê? Porque num caso como esse, a responsabilidade deste abrigo é da Prefeitura Municipal. Uhum. É do poder público, né? Porque eles são responsáveis pelas pessoas que estão aqui. Então, eles abriram um canal onde as pessoas se inscrevem como voluntárias e muitos que estão aqui são desse canal. Então, o que nós fazemos é tentar trazer informações, sabe? Buscar informações, mostrar, contar algumas coisas. Enfim, não tem como formar. Mas no entanto, voltando, a VV, ela oferece formação para todo mundo que vai a campo. A VV, na verdade, dentro dessa formação, uma das partes mais importantes é o trabalho que a gente tem, a formação, é a parte da psicóloga. Ela é especialista em PSP, que é Primeiros Socorros Psicológicos, né? E ela fala muito sobre o limite. Só que tem um ponto que eu acho que talvez seja muito importante nesse processo, é que para eu conhecer o meu limite, tu falasse isso, Mariana, eu preciso me conhecer. Acho que esse é o ponto que também não é fácil, até porque nós temos um grupo de voluntários que às vezes é bastante jovem. Não tem necessariamente, não são necessariamente pessoas formadas de uma forma geral, né? Eu digo, pessoas que têm experiência, enfim. Então eu acho que é olhar para o cansaço. Eu ando muito cansado, eu começo a olhar para as coisas que não tenho ação, eu começo a
talvez não conseguir encontrar resposta para determinadas situações, eu começo a ficar irritado com facilidade. Eu acho que são sinais de que a coisa pode estar complicada. Eu chego em casa, eu não consigo dormir, talvez eu possa estar chegando nesse meu limite. Só que tem gente que funciona, por que eu estou dizendo que pode? Porque tem gente que funciona dentro deste limite mais... Tem gente que funciona dormindo pouco, tem gente que funciona não comendo, né? Então também por isso o se conhecer é muito importante, porque de repente eu olho e digo, cara, tu não está dormindo, então, puxa, não, mas de repente ele funciona bem não dormindo. Então, por isso se conhecer ele é muito importante, né? E por isso que na parte da formação da VV, o trabalho de PSP, o trabalho da psicóloga, o trabalho de saúde mental, ele é muito importante. Porque ele também vai me ajudar a me conhecer e entender para que eu possa lidar com os meus limites, que são diferentes. O meu é diferente do teu, Rodrigo, que é diferente da Mariana, que é diferente do meu, que são diferentes do dela e assim por diante. Né? Então, é um pouco disso, quer dizer, de tentar entender, a gente aprender a se conhecer. Acho que esse é um ponto importante. E aí, a partir daí, a gente consegue trabalhar. Fiquei tocada com essa informação de que a maior parte das pessoas que faz a formação da V Volunteer é jovem. Qual é a idade média das pessoas hoje? Não, na verdade, não é a maior parte da formação. Aqui, por exemplo, nós temos uma turma muito jovem. Muito jovem. Mas muito jovem mesmo. 18, 19, 20, 22, 23 anos. A maioria da turma que está aqui tem essa idade. Quando tu vais para um processo mais profundo de voluntariado, aí não. Aí a gente vai pegar pessoas aí dos 30 anos para cima. Mas nós temos, por exemplo, profissionais da área da saúde, por exemplo, que são recém-formados. 28, 27 anos. E eles se colocam muito como voluntários. Olha, eu vou dizer para vocês, a gente tem muitos voluntários da área da saúde. Muitos. Talvez isso tenha a ver com a própria característica da profissão, né? Talvez tenha, eu estou tratando com vidas, eu estou lidando com vidas, enfim. Então isso também talvez tenha muito a ver com isso. Mas aqui nós temos muitos jovens, mas na formação nós temos uma idade já um pouquinho 28, 30, e aí também tem muita gente lá adiante, né? Tem muita gente que está no final de carreira, está entrando na aposentadoria, que também olha para isso como um momento. Agora, tem muitos profissionais no auge da sua carreira, 35, 40 anos, tem muita gente. Então, não sei se... Talvez me falte informação sobre isso, Mariana. Mas eu não sei se a gente tem bem estabelecido. Porque hoje na comunidade da VV tem 19 mil pessoas. A V Volunteer hoje tem na sua comunidade 19 mil pessoas para atuar em 20 países, né? Então também tem, digamos assim, perfis dos mais diversos possíveis, né? Mas imagina o impacto de um trabalho como esse, né? Nessas pessoas que estão aí agora com você de 18, 19, 20 anos. Essa vida foi transformada absurdamente, né? Foi, com certeza foi. E esse é um ponto importante de se reconhecer, né? Esse é um ponto importante de se reconhecer. Isso é fundamental nesse sentido. Porque essa transformação, ela pode ser, às vezes, muito drástica, ela pode ser muito rápida, ela pode ser muito dura, né? Ela pode ser muito difícil, porque a pessoa está sendo posta à prova, não sei se é a palavra, mas ela tá talvez olhando de frente pela primeira vez para uma situação como essa. Bom, para nós, às vezes, isso é real, né? Quando eu cheguei nessa cidade, que é uma cidade de 4.700 habitantes, na parte alta do Vale do Taquari, que foi a mais atingida na época, com 85% da cidade atingida, com 890 casas atingidas, com 240 casas que caíram. Eu confesso para vocês que o que eu vi lá eu nunca tinha visto. Era uma cena de terror. E eu lembro que eu fiz umas fotos e mandei para o Fran, colega e fundador da VV junto com a Mariana, e ele respondeu para mim assim, foi isso que eu vi no tsunami do Japão. Ele disse exatamente isso. Eu vi isso no tsunami do Japão. Era algo... Eu fiquei chocado quando eu vi. E eu não estou exagerando. Eu acho que talvez eu até não esteja conseguindo falar a palavra correta. Então, quando a gente olha para isso e a gente pensa... E eu tenho 51 anos. Quando a gente vê a gente aqui de 18, 19...
É difícil isso. É difícil. Não é fácil. Então, talvez seja uma mudança, né, que tu falaste, né, Mariana? Que talvez seja muito pesada. E a gente vai precisar tratar. Então, isso que eu dizia, né? Hoje à tarde eu conversava com ela é voluntária da VV, se chama Mariana também. E ela é especialista nessa área. E a gente dizia, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos trabalhar o depois com esse pessoal? O que nós temos que trabalhar? Nós não podemos simplesmente dar um abraço, dar um bombom e dizer até a próxima. Não pode, né? Não pode ser assim. Aí a gente está errando feio, né? Agora, duas coisas me pegaram aqui. Você falou, talvez eu não esteja usando a palavra certa. Eu acho que não existe palavra, né? Eu acho que pode ser. Esse lugar Pode ser. não tem. E a outra coisa, você falou assim, não posso terminar simplesmente assim, né? Porque a gente estaria errando feio. Mas eu quero te falar um pouquinho, te perguntar um pouquinho do antes. Porque eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, trabalhar com a cultura da prevenção. Ninguém gosta dessa palavra, prevenção. Mas estar preparados para ter mais gente que já esteja treinada e formada para atuar de maneira que não atrapalhe e que realmente possa ajudar com uma ajuda qualificada, né? Qual que é a tua visão disso, da gente trabalhar nessa cultura da educação, da formação do trabalho voluntariado? Isso é muito importante. A plataforma da VV, quando quer entrar na comunidade, entra numa plataforma. Essa plataforma oferece dezenas de cursos. Cursos, às vezes, online, quer dizer, sempre online, mas às vezes gravados, outras vezes não, outras vezes são conversas ao vivo, né? Como a gente está tendo aqui. A gente está tendo uma conversa e os cursos são assim também. Então, quem entra na plataforma passa por esse processo de formação. Isso é extremamente importante. Agora, isso é uma característica da VV, tanto que a VV ela é chamada por empresas para fazer isso dentro das empresas. Para criar, para ensinar as pessoas a trabalhar com isso, né? Agora, tem um ponto aí nessa história que é nossa, como brasileiro, nós não trabalhamos a prevenção. Isso não existe, né? Isso não existe. Aí a gente, de vez em quando, a gente conversa entre nós, né? Mas é uma comparação que não pode ser feita. Mas vamos fazer de conta que nós estamos só nós conversando aqui, não tem mais ninguém. A gente para aí para pensar nas escolas do Japão, por exemplo, que a cada 3 meses eles fazem todo um processo de trabalho, estudo, prevenção, e testam. Quando acontece alguma coisa, eles estão prontos, talvez seja uma palavra difícil, né? Mas eles estão aptos a resolver, a se salvar, a salvar quem está com eles, a entender que talvez num processo eu tenho que primeiro me colocar em segurança para depois conseguir buscar quem está comigo, quem está... Porque senão não adianta. E aí tem uma coisa que é uma coisa que a VV trabalha muito, que é algo que... Bom, vocês estão ouvindo o cachorro, né? É que num abrigo os pets vêm junto e eles ficam junto com as famílias. Isso é extremamente importante até para o processo de cura, não é bem a palavra, mas pelo processo que ajuda a fazer esse período passar, né? É só ver as grandes imagens, talvez que as imagens mais impactantes que a gente vê são de pessoas talvez querendo voltar desesperadamente para buscar o seu cachorrinho. A gente viu nisso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, talvez uma das cenas mais emblemáticas até agora foi o cavalo em cima de um telhado, que o Brasil inteiro se mobilizou para que esse cavalo fosse salvo, e ele foi salvo. Hoje, no dia 9, ele foi salvo, né? Então, eles estão aqui. Eles estão liberados para ficar dentro, inclusive eles podem ficar nos colchões, se bem que eles ganham caminha e tal, mas eles podem ficar nos colchões junto com as pessoas, como eles vivem em casa. Estão liberados. Então, por isso, quando vocês ouvirem latidos ou choros, é por causa disso, né? Mas... Estão liberados para latir aqui também. Aqui também. E o som vem de trás, o primeiro latido, eu quase olhei e falei, nossa, onde veio? Veio em 3D aqui também. Sound surround. É verdade. Eu confesso para vocês que eu até me atrapalhei na minha linha de raciocínio aqui agora. Não, mas a gente estava falando dessa história da cultura da prevenção e do treinamento, e aí, né? Quando a gente não faz dessa forma, a VV trabalha muito com uma coisa que a gente precisa evitar, que é a cultura do herói. Nós não somos heróis. E tem um detalhe muito importante ainda, que ele é mais grave, que quando nós vamos para países que não são o Brasil, a gente vai para o continente africano, a gente vai para situações como essa, ainda tem a cultura do branco herói.
E isso também é algo que a gente precisa trabalhar, porque eu preciso chegar num lugar e entender aquele lugar. Então, a gente trabalha muito, a resposta humanitária trabalha muito com a ideia da neutralidade. Neutralidade não significa que eu vou ignorar situações que são direitos humanos, não é isso. Mas a neutralidade é que eu preciso entender aquele lugar. Eu preciso... Eu estou indo para um determinado lugar, eu não posso simplesmente chegar lá e querer que eles mudem porque eu cheguei. E essa é uma tendência nossa, é uma tendência nossa, do ser humano, né? Então a gente trabalha muito também, voltando, a cultura do herói, porque nós não somos heróis. Não existe, né? No começo a gente falava, muito obrigado por fazerem isso. Não precisa, porque não é isso, na verdade, né? Não é. Porque está se discutindo muito aqui no Rio Grande do Sul, para dar a medalha do Mérito Farroupilha, que é a medalha mais importante de reconhecimento do Estado, para o fulano, para o Beltrano, que está mandando água, que está mandando filtro. E eu paro para pensar, e não só eu, na verdade, né? Não precisa da medalha. Não há necessidade da medalha, né? Ele está fazendo porque ele quer. Ele está afim de fazer. Se ele não quisesse, ele não faria. Tem um monte de gente que está sendo cobrado porque não faz. Eu também fico indignado com isso, confesso. Mas ele tem direito de não fazer. Então, nós não somos heróis. A gente não é. A gente está fazendo o que a gente pode fazer e que entende que tem, digamos assim, que está pronto para isso nesse momento, né? Então, esse é um outro ponto que a VV trabalha muito nas formações. A cultura do herói, né? Porque isso pode nos levar para lugares bastante perigosos, inclusive, né? E nessa linha, a gente, desde antes da conversa com você, estava com uma curiosidade também muito nessa linha, né? Porque a gente vê o agradecimento e que ele é genuíno e vê um outro extremo que é, mas as pessoas agora ficam fazendo voluntariado e postando só para ganhar like, e não só nesse momento de crise, que eu acho que até as pessoas ficam um pouco mais sensibilizadas, mas no geral, né? A gente tem até grandes contas de Instagram que promovem, né? A bondade, a boa ação e tudo mais, e sempre tem ali extremos, né? Gente que aprecia e gente que ataca. Vocês passam por isso, ou você tem uma experiência com isso, e qual sua visão desses dois extremos, né? Eu entendi que tem um cuidado em de não ter a cultura do herói, ao mesmo tempo, como é que é esse outro extremo que quase fala assim, isso é para autopromoção e não é genuíno? Como é que você navega com essa coisa num momento tão difícil? A VV tem uma formação, inclusive, um curso, está lá na plataforma, sobre isso, especificamente sobre isso. Porque é realmente difícil lidar com isso, não é fácil, né? Mas a gente precisa mostrar o que está acontecendo. Por dois principais motivos. Eu acho que pode ter uns 15. Mas dois principais motivos. Primeiro, para, de alguma maneira, tentar motivar as pessoas a fazerem. Segundo, para a gente mostrar o que está acontecendo. Isso é fundamental. A gente precisa mostrar o que está acontecendo, né? Porque tem um ponto que é importante nesse sentido, e eu acho que é uma característica do ser humano, se não mostra, parece que não é verdadeiro. Parece que não está acontecendo. Ou, mais do que isso ainda, né? Se a gente for levar para o lado do jornalismo, né, Mariana? Se o jornalista tem uma guerra, durante 2 meses, todos os dias, manchete de jornal, abertura de telejornal, portais falando só sobre isso, aí a coisa vai diminuindo, aí no 3º mês parou a cobertura e ele vira uma nota de rodapé. Rodapé, essa é antiga, depois contra a menina, na minha idade. As pessoas entendem que a guerra acabou. Quando, na verdade, ela está terrível. Ela talvez esteja pior do que estivesse antes, né? E na ajuda humanitária, isso é mais ou menos assim. Porque a gente tem 2 elementos, né? Tem o momento da ajuda humanitária emergencial, que é o que a gente está passando agora, que é salvar vidas. E depois nós temos o momento da ajuda humanitária estruturante, que é onde a VV coloca 70% da sua força. Porque a ajuda humanitária estruturante, e eu vou chegar, eu não vou fugir da pergunta, porque eu estou tentando justamente amarrar isso tudo. A ajuda humanitária estruturante é aquela que vai acontecer quando todo mundo foi embora. E quando a comunidade, a cidade, a sociedade daquele lugar fica sozinho. E aí eles olham para o lado e dizem assim, puxa, um mês atrás tinha 2.000 pessoas aqui. Eles estavam fazendo tudo e agora simplesmente não tem mais ninguém. Eles olham para o lado e só tem eles. Só que tem tudo por fazer. Tem tudo por fazer.
Então, contar essa história é importante para motivar as pessoas a fazerem. Isso é muito importante. E também para mostrar o que está acontecendo. Tem muitas reflexões aqui que eu gostaria de ficar horas conversando contigo, mas para mim alguns aspectos me pegam nessa conversa, Fabian, que assim, primeiro tem essa nossa tendência de que a gente precisa ver para crer. Será que até quando a gente vai continuar tendo que ver para crer, né? Um questionamento que eu mesma me faço, assim. E hoje eu estava fazendo uma apuração, até com especialistas em transtorno do estresse pós-traumático, para minha coluna do UOL, e várias pessoas com quem eu converso, né, e leio também muito sobre isso, sobre as questões de saúde mental e emocional. A gente sabe que a superexposição às imagens dramáticas de uma situação de calamidade podem não só retraumatizar quem viveu aquela situação na pele, mas também influenciar pessoas que não viveram a situação na pele. Né? Então, esse é um ponto importante. O tipo de informação que a gente valoriza, o tipo de imagens que a gente valoriza, né? E como é que a gente... E qual é o nosso limite para assistir tudo isso também, né? Que eu acho que também é algo que a gente deve se perguntar, porque do ponto de vista de saúde mental, a gente pode ter um impacto bem grande aí. Do outro lado, as informações não podem deixar de faltar, porque tem coisas, por exemplo, você mencionou os primeiros socorros psicológicos, e nesse momento onde acontece a crise, né, o desastre, a tragédia, enfim, não sei qual é o nome que a gente pode dar para isso, a gente precisa saber onde estão os abrigos oficiais, onde a gente pode encontrar segurança, onde a gente pode encontrar atendimento, onde a gente pode encontrar as cozinhas solidárias. Então, esse tipo de informação não pode faltar, né? E isso tem que estar amplamente divulgado de uma maneira muito clara, porque a gente sabe também que as pessoas ficam numa espécie de uma neblina mental. Quanto mais clara a informação, mais fácil delas encontrarem tudo isso. Então, tem muitas camadas tudo isso, né? Mas essa autopromoção que muita gente faz, né? Indo para o local da tragédia, inclusive estando em lugares perigosos para fazer posts e ganhar likes, é algo que me pega de um jeito muito desafiador, assim, pessoalmente. Você sabe que em Mussum, no ano passado, eu vou dar um exemplo de lá, tá? Na verdade, a gente entregou o trabalho, minha última ida para Mussum, foi em março, por conta de um evento que tinha lá, onde a gente estava apresentando a terceira etapa de trabalho, mas quando nós entregamos a segunda etapa, nós entregamos as chaves de uma escola que nós fizemos praticamente do zero, foi no dia 24 de fevereiro. Tá? Então, eu entrei lá dia 4 de setembro até o dia 24 de fevereiro de maneira mais efetiva, digamos assim. A gente continua lá, mas agora não indo para lá todos os dias. Tá? Em momento algum, alguma pessoa olhou atravessado para mim nas vezes que eu fiz uma foto. Porque eu respeitei e soube o momento de fazer a foto. Agora, no início, tinham plaquinhas, eu vi isso em 3 casas. A plaquinha estava escrito assim: se você veio para fotografar, você não é bem-vindo. Isso é forte. Isso eu tenho que saber olhar para isso. Só que muita gente vem para fotografar. Que é o que a gente chama de turismo de tragédia. O turismo, ele é... Gente, olha, eu vou dizer para vocês, eu acho que ele é o turismo que mais cresce no mundo, né? Não só no Brasil. Então, isso é um grande problema. Isso é realmente um grande... Nós tivemos um caso aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, de uma influencer, bastante conhecida até, em que ela veio, fez doações, fez os seus vídeos, fez seus filmes, recolheu as doações e foi embora. Isso está na cabeça de cada um, quer dizer, cada um sabe da sua vida em última instância, né? Ok, né? Só que é isso que a gente trabalha quando a gente fala da importância de comunicar. A gente mostra esse tipo de coisa. A gente tem que saber a hora de fazer. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz em Mussum, eu fiz dentro do carro. Quando eu precisava contar para a comunidade, a gente precisava contar o que tinha acontecido aqui, eu fiz dentro do carro. Eu não me senti eu não vi que eu podia fazer fora do carro, né? E isso a gente entende na VV. Qual o momento certo de fazer? Qual é a forma certa de fazer? Será que na hora que eu estiver ali mostrando, eu tenho que fazer uma selfie? Ou eu quero mostrar o que está acontecendo? Tem uma diferença nisso, né? Então isso a gente trabalha muito nessa ideia de como comunicar uma tragédia, porque ela é importante de ser comunicada.
ela realmente é importante. Porque nós temos que mostrar o que aconteceu, nós temos que levantar uma série de discussões, nós temos que levantar uma série de reflexões sobre isso. Nós temos que levantar, inclusive, a situação de, olha, isso aqui está acontecendo de verdade. Vocês percebem que isso é verdade? Vocês percebem que o centro de Porto Alegre tem lugares que tem 1,80 m de água? O centro da capital, que tem um muro de 6 metros de altura, tem 1,80 m de água. Na verdade, ele tem mais do que isso, né? Que tem, na cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, 180 mil pessoas foram tiradas das suas casas. 180 mil pessoas. Em São Leopoldo, 140 mil pessoas foram tiradas da sua casa. Em Mussum, uma cidade de 4.500, que agora reduziu, está um pouco menos, quase 4 mil foram afetadas. Quando a gente para olhar esses números, eles são estarrecedores e a gente precisa mostrar. A gente precisa mostrar, né? E a gente precisa dizer para as pessoas, vamos trabalhar porque a gente precisa fazer alguma coisa. Mas esse é alguma coisa dentro daquilo que a gente vem falando desde o início, né? Não é qualquer coisa. Mas é motivar as pessoas a estarem conosco e em várias outras entidades que são sérias, né? Estarem conosco, fazerem esse movimento acontecer e poderem dar aquilo que elas podem oferecer. Então, é muito importante comunicar, mas é muito importante saber como comunicar. Saber a hora de fazer a foto, saber a hora de fazer o vídeo e como colocar isso na rua, né? Então, a gente sabe, no mundo, de uma forma geral, um dos principais problemas dos abrigos de refugiados, do que for, é o assédio. O assédio sexual, é o estupro. Isso é uma característica dos abrigos, né? O Brasil não tem essa característica, porque o Brasil tem não, a história do Brasil ela não está recheada de grandes tragédias, onde esses abrigos foram uma constante. Mas a gente tem que olhar para isso desde o início. Bom, existem várias formas de falar sobre isso. E aqui no Rio Grande do Sul tem surgido histórias das mais terríveis que vocês podem imaginar, contadas por pessoas que não sei se entraram no abrigo, né? E aí, então é isso, é saber como comunicar, saber o que comunicar, saber a forma, o momento. Então a gente forma os voluntários para isso também. Mas a gente entende sim, Mariana, eu entendo o que tu fala, porque não é fácil, na verdade, e levanta muitas dúvidas, mas a gente precisa mostrar, porque a gente precisa motivar as pessoas a fazerem e a gente precisa botar luz sobre aquela situação e dizer, olha, isso aqui está acontecendo. Não, eu não tenho dúvida. Eu já tive aí do outro lado também mostrando, né? Mas aí eu acho que essa educação sobre como, né, e o quanto explorar determinadas cenas, ela precisa ser feita. Essa reflexão, eu acho que ela precisa ser feita. Não dá para deixar né? Não dá para perder essa oportunidade de fazer reflexões sobre isso também. Porque agora a gente não tem mais só os órgãos oficiais, digamos assim, ou, né, divulgando as informações. Cada pessoa é uma divulgadora potencial de informação. Então, isso mexe muito na dinâmica toda da comunicação, né? E tudo bem, isso tem um lado super positivo, mas tem alguns lados que podem ser bastante devastadores. Eu disse, né, tu perguntar sobre educação nesse sentido, né? Para viver isso é extremamente importante. Por isso que a gente tem vários cursos, são dezenas, na verdade, e eles mostram exatamente esses detalhes. E tem específicos sobre como comunicar, porque é realmente importante que seja feito da maneira certa, né? Exatamente como tu falas. Total. Eu tô aqui assim, ó. Primeiro, vocês dois são jornalistas, né? Eu não. Então, essa parte da comunicação técnica eu não tenho, mas eu acredito muito na importância da comunicação e do exemplo positivo, né? Eu acho que a gente é exposto muito mais a exemplos ruins do que a exemplos bons. Então, eu acho que todos os esforços para multiplicar e ampliar os bons exemplos, eu acho que eles são necessários, mesmo que o risco seja de ter pessoas julgando diferente, né? De ir atacando isso. Mas eu acredito, eu acho que em boa parte o motivo da Mari e eu estarmos juntos nesse projeto é por acreditar nisso, né? Em ampliar olhares e ampliar o nosso repertório. E de novo, obrigado pelo seu tempo agora com a gente. Pode ser bom. Mas eu entendo a história da cultura do herói, a preocupação em não ser herói, mas sem o heroísmo, mas com a humanidade que é de cada um de nós e de todos, seja na função que estiver, como voluntário, como impactado, como alguém tentando contribuir da forma que quiser,
um agradecimento não por ser herói, mas por ser humano mesmo, né? E reconhecer as fragilidades, as dificuldades, ter muita consciência do papel e também do que não é tão legal e das dificuldades e dos impactos. E principalmente, eu acho, da continuidade. Eu e a Mari, antes até, a gente estava falando muito disso, né? Na hora de uma crise, qualquer, seja familiar, seja uma crise dessa dimensão, tem bastante gente com boa intenção. No dia seguinte, quando aquilo vai se transformando mais na vida e no cotidiano, essa atenção e essa rede de apoio, ela tende a diminuir mesmo. Então, esse agradecimento vai para esse caminho de fazer do voluntariado algo preparado, né, e não só de boa intenção, mas com capacidades e treinamentos e tudo mais, que realmente asseguram ou chegam mais próximo de ter o impacto que é o impacto desejado. Então, queria te agradecer muito mesmo e a todos que estão aí, o pessoal da VB. Fiquei muito curioso de conhecer os cursos e as preparações eu agradeço. Eu já era fã e também agora já era fã e nesse lugar de cada vez mais vontade de estar perto de vocês, assim. Só pegando esse agradecimento do Rô, faço total minhas palavras também. Isso que ele falou é muito comum em processos de luto, quando a gente tem perdas em família, por exemplo, né? A gente tem pessoas que chegam muito perto quando você tem uma pessoa hospitalizada, que ficam ali, mas depois do enterro todo mundo vai embora. E é onde você precisa mais. Então, quero te pedir para fazer uma reflexão final, assim, sobre esse momento que vai chegar daqui a poucos, né? A gente não sabe quando vai chegar, mas vai chegar. Que cada um que está ouvindo também pode fazer para não deixar no esquecimento tudo isso, na sua opinião? Assim. A VV colocou hoje, dia 9, colocou no dia 8 de maio, nas redes, um vídeo com uma narração. E eu repostei ele nas minhas, não porque eu precisava repostar, né? Não porque a VV pediu para repostar, e sim porque ele me representa. E é um texto que eu considero muito bem feito, mas tem um determinado momento que diz assim: eu te peço desculpas porque eu errei, mas eu preciso te dizer que eu não vou te abandonar, eu não vou te esquecer. E eu acho que é isso que a gente tem que dizer para as pessoas, sabe? Eu acho que a gente errou para chegar onde a gente chegou. Eu acho que essas pessoas estão aqui porque a gente errou, né? Eu acho que nós erramos para elas estarem aqui, mas eu acho que elas têm que ouvir de nós e nós temos que ter a capacidade de dizer e cumprir que nós não vamos esquecer delas. Eu acho que se a gente pudesse pensar assim, ia ser mais fácil. Então, a gente vai estar junto. A VV não abandona ninguém, a VV não deixa ninguém. Aquilo que a gente se compromete a fazer, a gente faz. E bem mais, né? Porque a gente acredita nisso. A gente acredita de verdade nisso. Porque a gente não deixa ninguém para trás, né? E eu acho que essa é uma característica de quem trabalha com ajuda humanitária de verdade, sabe? De quem entende isso como algo que é sério. Algo que é sério. Então, se isso talvez vale como uma reflexão final, eu acho que tem que fazer eu concordo com o texto da VV, eu acho que tem que pedir desculpas porque a gente errou. Mas eu acho que a gente tem que deixar bem claro para essas pessoas, eu digo isso com muita tranquilidade, a gente não vai esquecer. Prazer imenso falar contigo, Fabiano. Obrigada demais. E cada um que possa refletir sobre os próprios erros. Não é fácil refletir sobre os próprios erros, porque exige que a gente saia da nossa zona de conforto. Mas está na hora da gente sair. Não tem mais... isso sim é urgente, né? Acho que você trouxe de uma forma muito concreta e com muitos exemplos, coisas que a gente acredita muito que são importantes, que são valores importantes, que são comportamentos importantes. Então, só queria ressaltar isso, porque eu não sei se dá para perceber de onde você está vendo, você deve estar vendo numa telinha pequena, mas para você saber que a gente foi tocado em todos os momentos dessa nossa conversa e com certeza a gente vai ainda refletir, incorporar e integrar, evoluir nessas lições. Não, eu fico muito feliz, na verdade. A fala de vocês, ela me alegra muito, na verdade, do fundo do coração. É verdade isso. Mas eu queria convidá-los para vocês estarem conosco em alguma missão, em alguma ação. Nós temos ações de 7 dias que a gente faz para lugares dos mais diversos. A gente vai agora para o Quênia, a gente vai para o Nepal, a gente vai fazer uma no sertão eu sempre troco, da Paraíba, agora em julho.
participe conosco uma vez de uma dessas. Eu acho que vai ser legal, assim, sabe? A gente vai ficar muito feliz se vocês forem. E para aqueles que estiverem nos vendo e ouvindo, entrem na comunidade lá. Vamos fazer parte dessa história que eu acho que vai ser legal. Mas estejam conosco, vocês dois, um dia, e vamos adiante. Dizem que o bom de compromisso público é que nos força a fazer, né? Também, tá certo. Bom, eu já morro de vontade há muito tempo, agora então agora é com você. É isso aí. Agora, só para dar o arroba aqui depois o Ed vai marcar aqui, mas arroba VVolunteer com 2 Es no final. BR. Não deixe de segui-los, não deixe de entrar na plataforma, para que a gente possa todo mundo estar mais preparado, porque essas coisas vão acontecer com cada vez mais frequência. Então, a gente precisa de verdade, como sociedade, se preparar para isso e saber como é que a gente pode ajudar de verdade também. Obrigado, gente. Obrigada mais uma vez. Tá? Obrigado, foi um prazer. Outro para vocês. Até mais. Beijo. Valeu. Tchau. Prazer foi todo nosso. Tchau, tchau.